Bem, pessoal, essa é a nossa tese de doutorado. Vou falar um pouco sobre ela. Falo demais, mas eu já estou com o cronômetro aqui do lado para conseguir fazer a tempo. Eu vou fazer uma explanação, porque, na verdade, nosso trabalho já foi qualificado há um ano. Graças a Deus, eu fiz os pós-testes. Logo em seguida, chegou a pandemia e parou tudo. Mas eu tinha acabado de fazer, com a ajuda da equipe do Labim, especialmente o professor George, que trabalhou comigo, o professor Lúcio e todo o restante do grupo do Labim, que sempre esteve junto, uns ajudando os outros. Esse é o espírito do Labim, né? Labim, no caso, o Labim Aracaju, Sergipe, mas sempre que podia tinha a ajuda de todos os demais. Em 2017, começou a se abrir a possibilidade, um pouco antes de 2017, com o professor Estélio, que é o meu orientador, o professor Cláudio é o co-orientador, o professor Estélio, antes de ser orientador, meu amigo, e vimos conversando sobre esse tema, essa proposta. Eu disse, Estélio, desejo muito trabalhar com capoeira. Sou do mundo da capoeira desde os 17 anos de idade, ministrei aula da disciplina de capoeira por 25 anos na UNIT. Então, ele trouxe essa proposta. Só que eu já tinha um olhar. Esse olhar era, eu desejava muito que a capoeira tivesse uma melhor proposta com relação ao idoso, porque é algo muito inexplorado, pouca produção científica sobre o idoso, sobre lutas como um todo, também tem muito pouco. Referência que nós temos sobre lutas para o idoso, o marco é o professor Cláudio Borba, e depois veio o Jati, o Feu, um trabalho com Karatê, e observamos a consistência nessa área. Como o Jati já tinha desenvolvido um trabalho que envolvia a capoeira, que a titulação era semelhante à minha, o dele só não tem risco de quedas, só que o dele ele tem uma essência da capoeira chamada regional, que é uma capoeira onde você fica mais na posição com dois apoios, ou seja, em pé, pouca movimentação no chão. Eu observava, durante todos os meus anos na capoeira, que precisava descobrir que mágica era essa que fazia um homem de 70 anos de idade ter movimentos maravilhosos no chão. E por que isso não poderia ser trazido para o idoso, que nunca tinha visto capoeira, e desenvolver com ele? Então, nós começamos a desenvolver o que nós chamamos aí de método de capoeira adaptada. Comecei a trabalhar elementos de movimentos, pode-se dizer assim, ginásticos, não sei, porque são movimentos livres, né? E com característica da capoeira Angola e da capoeira regional. Nosso tema é esse: autonomia funcional, qualidade de vida, densidade mineral óssea e risco de quedas em idosos participantes de um método de capoeira adaptada. Método, porque esse método foi desenvolvido por mim, pelo grupo de alunos do Labim, que me auxiliaram, e sob a orientação do professor Estélio e do professor Cláudio Borba. Esse método aconteceu onde? Aconteceu lá em 2017, porque nós passamos 2 anos desenvolvendo um piloto. Construímos um método e aplicamos ele para ver o que acontecia. Isso foi um piloto. Essas idosas que vocês estão vendo aqui, no fundo, era o piloto do projeto PAIME, um projeto de extensão que teve na Universidade de Tiradentes por 2 anos. Eram 60 idosas. Aqui tem um pouco menos, mas eram 60 idosas. E aí foi onde eu desenvolvi o método, fui adaptando, trazendo os elementos corporais da capoeira Angola regional, fazendo elas ficarem muito no que caracterizava aquele angoleiro de 70 e poucos anos, está ativo, jogando capoeira de uma forma maravilhosa, que era o chamado quadrupedismo. Para quem não sabe o que é o quadrupedismo, que é um termo usado muito antigo, criado por Ebert, criador do método natural de Ebert, quadrupedismo é toda a posição que você fica em apoio ao chão, em 4 apoios. Por exemplo, quando você fica com os pés e as mãos ao chão, você tem 4 apoios. Pode ter 6, se você estiver na posição de engatinhar com os joelhos, e assim
em decúbito dorsal, em decúbito ventral. Onde é que se encontra esse quadrupedismo no mundo das lutas? Se encontra muito no judô, muito na capoeira, Angola especificamente, muito mais, e muito pouco nas outras lutas. Então isso gerou, os resultados que foram encontrados foram gerando algum olhar diferente. Vocês estão vendo aqui esses dois grupos, porque durante todo o processo do PAIM ele não se isolava. Eu trazia os alunos da disciplina de capoeira e interagia com eles tendo aulas. Eles tinham aulas em comum, depois que alguns movimentos específicos para elas, outros para os mais jovens, e durante a roda se sociabilizava para valer. Aqui em cima é o projeto de capoeira já da tese do doutorado, já acontecendo. Ele acontecia em São Cristóvão, durante 2 dias por semana, aconteceu ao todo foram durante 11 meses, porque durante o PAIM eu verifiquei que não tinha como ser menos do que 36 semanas de aplicação, porque uma das coisas principais que necessitava era que elas adquirissem a consciência corporal. Não tem como você já colocar para fazer o movimento que elas não têm consciência corporal nenhuma daquele movimento, principalmente no mundo das lutas. Então, teve 1 mês de pré-teste com atividade de consciência corporal, saber onde coloca o pé, uma posição do tronco, a posição do braço, isso em movimento, como acontece, de acordo com a individualidade de cada uma, mas era necessário. E 1 mês de pós-teste, e 9 semanas, 36 semanas especificamente, de aula que acontecia na cidade de São Cristóvão com as idosas. Aqui em cima, presto homenagem a esse rapaz que está bem aí, que é o professor Geórgio, que ficou durante todo o projeto comigo do PAIM e da tese em si. Trabalhou comigo sempre. Ok? Então, o tema, a finalidade, especificamente, falando abrangir isso aí. Por que esse interesse? Durante todo esse tempo, eu observei... Vocês estão me ouvindo? Alô? Estamos. Até a gente tirar, botar o nosso microfone funcionando, demora um pouco. Tudo bem. É porque às vezes eu penso que eu saí do ar. Mas... Então, eu sempre, desde o primeiro momento, quando eu fui para o projeto, com a intenção de projeto, quando para minha qualificação, eu fiz isso. Eu mostrei, não só falar, mas talvez visualizar, seja o melhor dos mundos para entender o que me despertou. Eu, com 20 e poucos anos de idade, jogar capoeira Angola com um homem de 80 anos quase, e eu não consegui fazer metade do que ele fazia. Como também na capoeira regional. Então, vou mostrar alguns vídeos muito rápidos para fazer esse entendimento. Esse indivíduo do lado esquerdo aqui, calvo, que se encontra aqui, é o mestre Camisa, fundador do grupo Abadá Capoeira, de onde eu venho. Mestre Camisa, isso foi há 2 anos. Ele tem 64 anos de idade. E aí ele estava com 62 anos de idade. Quadrupedismo é isso, ó. Os pés e mãos no chão, em suas mais variadas trabalho de força, intensidade, tá? Posicionamentos diferentes. Isso é o quadrupedismo. Então, poucas modalidades de qualquer área você encontra uma pessoa acima dessa idade com a desenvoltura dessa, com essas habilidades. Saindo desse momento aqui, eu entro nesse bem aqui. 60 anos de idade aqui, deixa eu parar aqui. Aqui é capoeira Angola, a primeira era capoeira regional. Esse senhor do cabelo rasta, cobrinha mansa, ele tem 61 anos de idade hoje. Aqui ele estava com 60 anos, foi o ano passado. Então isso me encantou, essa mágica dessa diversidade corporal sempre me encantou. E eu imaginava, por que o idoso que nunca fez a capoeira, o idoso que nunca fez nada, por que não pode se trabalhar, trazer esses elementos para ele? Quero lembrar que essa proposta já existiu lá atrás com Inesio Penamarinho. Quem é da educação física sabe quem é Inesio Penamarinho. Se não souber, vai ter uma dor de barriga hoje, porque é um pecado não saber quem é. Então, ele já tinha essa proposta. Ele morreu tentando imaginar a capoeira como uma ginástica brasileira. Tá? Beleza. Para finalizar,
Esse indivíduo tem 78 anos, ele jogou aí com 76. Ele tem 76 anos de idade. Se falar, ninguém acredita. Então, muitas vezes é necessário mostrar a condição. Ele é contemporâneo do mestre Camisa, é mais velho que mestre Camisa, aluno de mestre Bimba, criador dessa capoeira ágil em pé, chamada capoeira regional. Então, tudo isso foi que me despertou. Eu conversando com o professor Estélio há muito tempo, ele disse, traga isso para o papel, desenvolva, busque, forme isso e siga para desenvolver essa forma, esse método de capoeira que possa se trabalhar com idoso. Opa. Continuando, então tá aí. A nossa situação, o problema foi essa. Diante dessa capoeira adaptada, será que eu consigo melhorar o idoso? Mas para chegar a esse momento, foi desenvolvido esse método. Tá? Inclusive, foi publicado o ano passado, no e-book, tem um capítulo que foi de nossa autoria, minha e dos alunos do Labim, que foi exatamente trabalhando o método de capoeira adaptado na prevenção do risco de quedas, que já é o fruto daquele projeto piloto que aconteceu. A situação, o problema era essa. Consigo trabalhar, melhorar? Sim. Eu vi na defesa do projeto, um membro da banca disse, se você sabe que melhora, por que vai tentar ver? A questão hoje em dia não é saber se a educação, a atividade física vai melhorar o idoso. No nosso entendimento, a questão é qual vai melhorar mais. Porque se partir do princípio que toda melhora, tudo bem, mas tem algumas que podem melhorar, potencializar muito mais essa condição pertinente a essas variáveis, autonomia funcional, qualidade de vida. Então, nós estamos chegando nesse nível de saber qual é que melhora mais. Ah, vou fazer isso? Não, tudo bem, mas você pode fazer essa que vai ter um resultado muito melhor. É isso que está acontecendo. Então, com relação à modalidade de lutas, por exemplo, porque se observa, por exemplo, exemplificando a proposta do meu amigo Feu na defesa dele do doutorado, que foi sobre o mesmo tema que o meu, só que o dele foi uma aplicação do Taekwondo, ele observou que, como o Taekwondo fica muito em pé, tinha pouco ganho no aspecto dos membros superiores, principalmente na DMO, densidade mineral óssea. Digo, opa, então isso vai ser um diferencial. Por isso que na nossa DMO, nós fizemos de 4 segmentos, envolvendo antebraço, porque nós precisávamos saber se esse indivíduo que está lá em quadrupedismo, que aconteceu esse quadrupedismo, ia proporcionar esse resultado. Caramba, já está acabando o tempo, infelizmente. O objetivo geral, avaliar o efeito da realização desse programa, né? Prevenção de quedas, idosos, eu já falei muito sobre isso, apanhado. Os específicos é trabalhar em cima dessas variáveis, de autonomia funcional, fazer as avaliações do que acontecia com elas. Dentro do pré e pós-teste, houve melhoras significativas, as melhoras aconteceram, tá? E nós trabalhamos especificamente com um protocolo, que vou falar pouco, se der tempo, cada um. O delineamento do estudo, né, quantitativo, foi ensaio clínico experimental, randomizado com características profiláticas e terapêuticas nas nossas idosas. O universo são as idosas lá de São Cristóvão, que ao todo eram... nós iniciamos com 60 idosas, mas fechamos com 29, que era do grupo experimental, e 16 do grupo de controle. O grupo de controle teve a característica de idosas que faziam caminhada e ginástica 2 vezes por semana. As nossas idosas faziam somente a capoeira. E uma contingente menor foi diminuindo. Participantes que eu acabei de falar, e o projeto do CRAS, né, que é o Núcleo de Apoio Social, lá de São Cristóvão, que é uma cidade próxima aqui de Aracaju. E trabalhamos a anamnese nelas, foi importantíssimo, né? Verificando idade, menopausa, o IMC, houve, e todos eles usando
trabalhando com o pessoal do Labim, que estava capacitado para desenvolver essas pesquisas, os questionários, tudo direitinho, auxiliando ao máximo. Só trabalhava com o pessoal do Labim, porque eles já estavam todos treinados e preparados para isso. Ajudou demais. Então, a equipe sempre chegou junto. Meu amigo e irmão Lúcio aí, e não foi brincadeira. Autonomia funcional, trabalhamos com o GDLAN e os protocolos. Qualidade de vida foi com o RUCOL, a densidade mineral óssea, nós usamos a densitometria óssea, que é considerado o nível ouro, né? O padrão dela, que é o que tem de melhor hoje no mundo, e conseguimos, com muita luta, essa parte da densidade mineral óssea, já que houve patrocínio, não posso esquecer aqui, patrocínio da Climed, que patrocinou todas as densitometrias ósseas de todos os projetos existentes no Masterfit e no Labim aqui em Aracaju. Foram dezenas e dezenas, passou das centenas de exames que foi patrocinado pela Climed. Risco de quedas, nós trabalhamos com o BARC. O Comitê de Ética também, nós entramos no guarda-chuva, né? Que foi o projeto da Unirio, que era o mesmo como o projeto a legalidade, ela se permitia tanto para o trabalho que se fazia com o FEU, com o JATI, com o MEU, todas as atividades de lutas, porque era um projeto guarda-chuva. Então, ela se enquadrava nessa condição. Houve uma preocupação extrema com a questão dos idosos. É muito importante falar que nós não, em momento algum, tivemos o idoso só como elemento de pesquisa. Nós trabalhamos palestras com eles. Na hora que saiu o primeiro resultado com os idosos sobre a condição deles, foi ministrado palestra para falar da importância da questão da alimentação, da atividade física. Os idosos precisavam ter compreensão do que faziam, né? O aspecto da capoeira também, que muitos eram evangélicos e não queriam, tive que contar um processo histórico para desmistificar isso. E principalmente a questão da densitometria óssea, porque no grupo inteiro foi observado que ou o grupo tinha essa sarcopenia ou tinha osteoporose. 100% do grupo, ou uma coisa ou outra. E alguns até num grau muito de risco. Precisamos entrar em contato com todos, conversar um a um, alguns inclusive imediatamente recomendação médica, porque dos 60 idosos que iniciamos com os testes, pré-testes, somente um tinha ido ao médico, tinha feito exame, o restante nunca tinha feito exame nenhum. Então, nós tivemos um retorno para eles muito significativo, principalmente porque depois do nosso projeto, a Prefeitura de São Cristóvão firmou convênio, ou contratou um aluno de educação física formado, que é da capoeira, foi meu aluno de capoeira, do tempo que eu dava aula, e hoje desenvolve o projeto na ginástica na praça, onde as idosas, além da caminhada, da ginástica, ainda fazem capoeira lá com eles, sobre a nossa orientação. Bem, a relevância desse projeto está exatamente nisso. Esse método ele vai ser aprimorado, nós vamos dar continuidade para que ele seja difundido, porque nós precisamos entender que não pode se tratar, no mundo das lutas existe esse problema sério, tratar idoso como se fosse uma criança e a atividade da criança que também é inadequada, porque simplesmente é o fazer mais fácil, ter menor dificuldade. Não é isso. Não é isso. Nós temos que lidar com o perfil de idoso a idoso, tem as suas individualidades, as suas características, seus perfis, e isso precisa se adequar. Você não pode pegar a capoeira e colocar para ele lá fazendo mais fácil. Isso não existe. Mesma coisa para criança. Nós vamos falar do idoso. Então precisa gerar um método, sim, e a minha intenção não era que o idoso estivesse dando pulos, mas que ele usasse os elementos corporais da capoeira como um elemento ginástico e fortalecesse. Recebi relatos maravilhosos. Nós tivemos no projeto do Paine uma idosa que estava de 10 anos sem se deitar no chão, sozinha e se levantar.
10 anos que ela não deitava e não se levantava sozinha. Uma idosa que estava andando na feira aqui de Augusto Franco, o bairro que eu moro, onde foi o projeto, que ela pisou numa casca de melancia e o pé dela, a perna foi para frente e outra para trás, ela praticamente escalou e repousou as mãos em cima das duas sacolas. E todo mundo ficou horrorizado, achou que ela tinha ali se acabado. E ela simplesmente sorriu e pediu para as pessoas só levantarem ela. Levantou ela, ela continuou caminhando para casa. Então, tem um retorno. Isso foi maravilhoso. E eu acho não, tenho certeza que nós podemos aprimorar isso cada vez mais. Daí os nossos objetivos de produção se estendem bem mais, porque vem a questão dos métodos, que também está acontecendo, e as discussões que se permitem em função disso aí. Passei 21 minutos, desculpa, mas eu me empolgo toda vez que eu falo disso, e é assim mesmo. Obrigado, quero agradecer. Saúde para meu amigo e irmão aí, Estélio, está assistindo, eu aposto que não está sorrindo agora, pelo jeito que eu falo. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos.